Título sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. Contribuições à psicologia do amor 2, 1912. Subtítulo 1. Se o psicanalista clínico indagar a si mesmo qual perturbação leva as pessoas com maior frequência a procurarem em busca de auxílio, ele será compelido a responder travessão, deixando de lado as diversas formas de ansiedade travessão, que consiste na impotência psíquica. Esta singular perturbação atinge homens de natureza intensamente libidinosa e se manifesta como uma recusa dos órgãos executores da sexualidade de levar a cabo o ato sexual. Conquanto antes e depois eles possam demonstrar-se como íntegros e capazes de praticá-lo, e conquanto apresentem forte propensão psíquica a realizá-lo, a primeira chave para a compreensão do seu estado se obtém do próprio paciente. Ao efetuar-se a descoberta de que um malogro dessa espécie só surge quando a tentativa se realiza com determinadas pessoas, enquanto com outras nunca há qualquer cogitação de tal insucesso. Ele se dá conta, então, de que constitui alguma característica do objeto sexual que dá origem à inibição de sua potência masculina e às vezes declara que possui a sensação de um obstáculo dentro dele. A sensação de uma vontade contrária que interfere vitoriosamente com a sua intenção consciente. No entanto, é incapaz de se representar que obstáculo interno é esse e que característica do objeto sexual o põe em funcionamento. Se a experiência do malogro se repetiu, é provável que atribua ao processo habitual de conexão errônea de que a recordação da primeira ocasião evocava a ideia de ansiedade perturbadora e assim motivava que o malogro se repetisse todas as vezes, conquanto atribua a primeira ocasião em si alguma impressão fortuita. Os estudos psicanalíticos da impotência já foram realizados e publicados por vários autores. Todo analista pode confirmar as explicações por eles fornecidas através de sua própria experiência clínica. Trata-se de fato de uma questão da influência inibitória de certos complexos psíquicos que são removidos do conhecimento do indivíduo. Uma fixação incestuosa na mãe ou na irmã que nunca foi superada desempenha um papel importante nesse material patogênico e constitui o seu conteúdo mais universal. Além disso, existe a influência a se considerar
das impressões penosas, acidentais, relacionadas à atividade sexual infantil e também aqueles fatores que, de maneira geral, reduzem a libido, que se deve dirigir ao objeto sexual feminino. Quando se investigam exaustivamente casos marcantes de impotência psíquica pela psicanálise, obtém-se a seguinte informação sobre os processos psicossexuais ativos nos mesmos. Aqui, de novo, como muito provavelmente em todas as perturbações neuróticas, a origem da perturbação é determinada por uma inibição na história do desenvolvimento da libido, antes que esta assuma a forma que tomamos como sua terminação normal. Nos casos que estamos considerando, duas correntes cuja união é necessária para assegurar um comportamento amoroso completamente normal, falharam em se combinar. Podem-se distinguir as duas como a corrente afetiva e a corrente sensual. A corrente afetiva é a mais antiga das duas, constitui-se nos primeiros anos da infância, forma-se na base dos interesses do instinto de autopreservação e se dirige aos membros da família e aos que cuidam da criança. Desde o início, leva consigo contribuições dos instintos sexuais. Travessão. Componentes do interesse erótico, travessão, que já se podem observar de maneira mais ou menos clara, mesmo na infância, e que se descobrem de algum modo mais tarde nos neuróticos através da psicanálise. Corresponde à escolha de objeto primária da criança. Aprendemos assim que os instintos sexuais encontram seus primeiros objetos ao se apegarem às apreciações feitas pelos instintos do ego, precisamente no momento em que as primeiras satisfações sexuais são experimentadas em ligação com as funções necessárias à preservação da vida. A afeição demonstrada pelos pais da criança e pelos que dela cuidam, que raramente deixa de delatar sua natureza erótica. Abre aspas, a criança é um brinquedo erótico, fecha aspas, concorre em grande parte para erigir, experimentadas em ligação com as funções necessárias à preservação da vida. A afeição demonstrada pelos pais da criança e pelos que dela cuidam, que raramente deixa de delatar sua natureza erótica, abre aspas, a criança é um brinquedo erótico, fecha aspas, concorre em grande parte para erigir as contribuições feitas pelo erotismo às catexias de seus instintos do ego e para incrementá-la numa medida em que se compele a desempenhar um papel em seu desenvolvimento ulterior, principalmente quando algumas outras circunstâncias emprestam seu suporte.
Essas fixações afetivas da criança persistem por toda a infância e continuamente conduzem consigo o erotismo, que em consequência se desvia de seus objetivos sexuais. Então, com a puberdade, elas se unem através da poderosa corrente sensual, a qual já não se equivoca mais em seus objetivos. Evidentemente, jamais deixa de seguir os mais primitivos caminhos e catequizar os objetos da escolha infantil primária com cotas de libidos que são agora muito mais poderosas. Nesse ponto, no entanto, defronta-se com obstáculos que, nesse meio tempo, foram erigidos pela barreira contra o incesto. Em consequência, se esforçará por transpor esses objetos que são, na realidade, inadequados e encontrar um caminho tão breve quanto possível para outros objetos estranhos com os quais se possa levar uma verdadeira vida sexual. Esses novos objetos ainda serão escolhidos ao modelo, entre parênteses, imago dos objetos infantis, mas com o correr do tempo atrairão para si a afeição que se ligava aos mais primitivos. Um homem deixará seu pai e sua mãe, segundo o preceito bíblico, e se apegará à sua mulher. Então se associam afeição e sensualidade. Um máximo de intensidade de paixão sensual trará consigo a mais alta valorização psíquica do objeto, sendo esta a supervalorização normal do objeto sexual por parte do homem. Dois fatores decidirão se esse avanço no caminho do desenvolvimento da libido pode falhar. Em primeiro lugar, a quantidade de frustração da realidade que se opõe à nova escolha de objeto e reduz seu valor para a pessoa em questão. Afinal, não há qualquer sentido em decidir-se por uma escolha de objeto se nenhuma escolha será de todo permitida ou se não há nenhuma perspectiva de ser capaz de escolher alguma coisa adequada. Em segundo lugar, a quantidade de atração que são capazes de exercer os objetos infantis que deverão ser abandonados e que existe em proporção às catexias eróticas que se ligam a eles na infância. Se esses dois fatores forem suficientemente fortes, o mecanismo geral por meio do qual se estruturam as neuroses entra em funcionamento. A libido afasta-se da realidade e é substituída pela atividade imaginativa. O processo de introversão fortalece as imagens dos primeiros objetos sexuais e se fixa nos mesmos. O obstáculo erguido contra o incesto, entretanto,
compele a libido que se transferiu para esses objetos a permanecer no inconsciente. A atividade masturbatória levada a efeito pela corrente sensual, que agora é parte do inconsciente, faz sua própria contribuição ao fortalecer essa fixação. Nada se altera nesse estado de coisas se o avanço que é abortado na realidade se completa agora na fantasia, e se nas situações que levam à satisfação masturbatória os objetos sexuais originais são substituídos por objetos diferentes. Em consequência dessa substituição, as fantasias se tornam admissíveis à consciência, mas não se faz qualquer progresso na localização da libido na realidade. Desse modo, pode acontecer que a totalidade da sensualidade de um jovem se ligue a objetos incestuosos no inconsciente, ou, para colocar em outras palavras, se fixe em fantasias incestuosas inconscientes. O resultado, então, é impotência total que, talvez mais tarde, se reforce pelo início simultâneo de um real debilitamento dos órgãos que realizam o ato sexual.